Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo pra vocês hoje, assim, desse jeitão que tá saindo, sem luz, sem maquiagem, sem cenário, sem edição nem nada. Vou postar ele do jeitão que sair, por dois motivos. O primeiro porque ontem, escrevendo o meu próprio livro, eu tive uma experiência muito bacana que na mesma hora me fez pensar em vocês, pessoal que me acompanha aqui no YouTube, escritores iniciantes, experientes. É um assunto que eu acredito que pode ser muito útil para muita gente e que tem muito a ver com o nosso universo de escritores. E o segundo motivo é porque o que tem me impedido de manter uma atividade mais frequente aqui no YouTube, trazer mais dicas para vocês, eu tenho tanta ideia, tanta coisa que eu quero falar e não consigo. O motivo é justamente esse, porque eu faço tudo sozinha esse processo, né? Tanto de gravar, quanto de editar, postar, divulgar. Então, muitas vezes, a lentidão desse processo, na minha rotina atual, eu não tô tendo, não tô dispondo desse tempo para poder gravar esses vídeos para vocês. Então, é provável que daqui para frente vocês tenham mais alguns vídeos mais parecidos com esse. Nesse esquema um pouco mais caseiro, um pouco menos atraente para curtidas e inscritos, mas quem liga? Eu acredito que o mais importante é trazer o conteúdo para vocês, que é o intuito desse canal desde o começo. Eu tenho essa mania de ser perfeccionista, eu gosto de fazer tudo o melhor possível, né? Se eu vou ter um canal, quero fazer vídeos de qualidade, eu quero uma luz legal, um som legal, ainda não tenho todo o equipamento, tô aqui no celular, mas a gente busca, na medida do possível, fazer algo legal. E eu acho que eu conseguindo passar a mensagem para vocês, mesmo que, né, esse vídeo não seja tão bonito quanto os outros, é o que importa. Então vamos ao que importa, né? Já enrolei demais. Esse vídeo é engraçado porque ele praticamente o que eu tenho a falar para vocês é: esqueçam tudo que eu já falei até hoje e escrevam. Esqueçam todos os outros vídeos, todas as outras dicas e mergulhem na sua arte. Essa seria uma forma exagerada de dizer o que eu quero, mas não é exatamente assim, eu vou explicar por quê. Ontem à noite eu estava escrevendo, eu tô no último capítulo do meu novo livro, amém, aleluia, irmãos, sim, se Deus quiser esse ano sai. E tinha uma cena programada no roteiro da história, faz tempo que eu tenho esse roteiro feito, em que tocava a campainha da personagem e um outro personagem estava chegando. Eu vi que era isso que eu tinha que escrever, né? Eu já tinha, a história sempre tá viva na nossa cabeça, né? Eu sabia que era isso, fui lá conferir no roteiro alguma ideia, alguma coisa que eu pudesse estar me esquecendo e não me empolguei, sabe? Eu fiquei meio, vai ser assim, eu sabia a informação que eu tinha que passar, o que tinha que acontecer, mas quando eu comecei a escrever a cena, um outro personagem totalmente inesperado, coadjuvante de tudo, meio que pediu pra entrar na cena. É engraçado isso, né? Veio a imagem dele à minha cabeça, tipo, tem que ser ele, não tem que ser aquela outra personagem. E eu falei, quer saber, vamos experimentar? E comecei a fugir totalmente do meu roteiro e comecei a escrever aquela cena com a chegada daquele outro personagem, sem nem saber o que ele estava fazendo ali. Escrevi. Como eu disse, eu sabia as informações que tinham que ser passadas, o sentimento daquela cena, o que precisava acontecer, as conclusões que a minha protagonista tinha a chegar. Mas era de outro jeito, não era com aquele personagem propriamente. E o resultado é que deu muito certo. Assim, aquele personagem ele acabou trazendo um brilho àquela cena, algo que não aconteceria de outra forma. E no final da cena teve uma informação do começo do livro que se encaixou de uma forma tão legal que eu ia fazer esse encaixe, mas de outra forma. E foi precioso. E o que eu parei para pensar era algo que eu já vinha pensando desde que eu assisti esses dias a um documentário sobre Steven Spielberg, um grande diretor de cinema, produtor, sei lá como que é o jeito certo de nomeá-lo, ou se ele é tudo isso junto, mas roteirista? Acho que não, né? Enfim, Steven Spielberg, o nome diz por si só. E todo mundo que falava sobre ele, os atores, o pessoal que trabalhava com ele na produção, né, do filme, na direção, todo mundo elogiava a intuição dele. Que ele era um homem, um profissional, não morreu, que ele é um profissional muito intuitivo. E quanto isso tinha a acrescentar nos filmes, na fotografia, que muitas vezes ele estava olhando, ele pegava a câmera na mão e falava, eu sei o que eu quero mostrar aqui, ele sabia o ângulo que ele queria e ficava maravilhoso. Não estava no roteiro, não estava no script,
Isso significa que é pra gente jogar tudo fora? Nunca mais faço roteiro a partir de hoje, só vou sentar e escrever intuitivamente, ficha de personagem não vale pra nada? Não, não é isso. É aí que eu quero chegar, no ponto de que a gente não precisa partir pro exagero. O roteiro ajuda muito. Um resumo que seja da história, um rascunho, ficha de personagem ajuda muito. Tudo isso, a questão é, a gente tem que usar tudo isso como base pra gente não se perder na própria história, pra gente não se perder na própria criação. Porque de repente hoje você teve uma ideia muito legal pro fim da sua história e quando você de fato chega no final da sua história, daqui a semanas, meses ou quem sabe anos, às vezes você nem lembrava de exatamente o que você queria fazer ou tinha pensado numa fala, numa frase de impacto que você já não se lembra mais. Então o roteiro serve como um guia, mas ele não é imutável, é essa a questão. E ontem mesmo, quando eu vi que eu fiz essa cena completamente diferente do que eu havia previsto, eu fui voltando no roteiro e descobri inúmeras outras coisas que eu mudei no processo criativo, porque esse elemento para o escritor é o mais fundamental na escrita, que é a intuição. Você não deve ignorar. Não importa técnicas, mas eu decretei que esse personagem ia ser, sei lá, determinado arquétipo, ele ia ser um camaleão, ou ele ia ser um vilão, ele não pode passar a ser mocinho de repente. Não importa. A ideia que você teve, às vezes, é a sua intuição, é aquela, vamos dizer, a centelha do escritor dentro de você, gritando para você fazer aquilo. Porque nós temos muitos bloqueios, muitas crenças, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo muitos medos, muitas coisas que nos barram, e a criatividade ela é totalmente livre, é como uma criança dentro da gente. E às vezes a gente tem que ouvir essa criança que não tem medo de errar, que não tem medo de ser julgada, que não tem medo de brincar na cena. Então o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Por mais que você tenha seu roteiro, suas fichas, tudo exatamente planejado, ouça a sua intuição. Quando ela te falar que é para aquele personagem coadjuvante aparecer no lugar de um outro que teoricamente seria muito mais robusto para aquela cena, experimente, tente. Afinal de contas está ali. Se você está escrevendo à mão, você pode facilmente rasgar aquela página e começar outra se não der certo. Se você está no computador, você pode apagar tudo e começar do zero. Você pode errar, você pode refazer, você pode tentar, experimentar. Não se atenha às suas próprias regras, não crie amarras para você mesmo. Use roteiro, use tudo que puder te ajudar a conduzir o caminho da história, mas lembre-se, a paisagem em volta, todas as sensações e experiências do processo criativo ainda estão, por serem construídos, ainda estão aí com você. Espero ter conseguido passar a magnitude do que aconteceu comigo ontem, que me deixou louca para vir aqui falar com vocês, que isso, quem sabe, vai ajudar no seu processo criativo. E principalmente, uma coisa que acontecia muito comigo, principalmente no começo da carreira, hoje não tanto, mas às vezes eu me pego passando por isso. Não se compare. Não se compare com outros escritores, porque grandes escritores fazem roteiro, fazem linha do tempo, eles têm um caderno inteiro de detalhes, eu não tenho nada, então eu não sou nada, não. Tem muita história que tá aí bombando hoje e começou de uma pessoa que estava sentada numa lanchonete e começou a rabiscar num guardanapo. E assim continuou até o fim da história, na intuição, porque a arte, a criatividade é um dom, o dom nasce com a gente. Use todas as ferramentas que estão à sua disposição, como você quiser, quando você quiser e se você quiser. Ninguém é melhor ou pior do que você porque faz ou não faz do mesmo jeito. Então não se compare. Não compare resultados, não compare a forma, apenas faça do seu jeito. Porque isso é o traço que te diferencia de todos os outros escritores. O seu jeito. Isso ninguém nunca vai copiar. Zele por isso. Um beijo e até os próximos vídeos.